Boa tarde, gente. Boa tarde. Tô, cara. Tô. Não tô 100% não, mas tô quase, tá? Tô de boa. Feliz que tá voltando, né? Com saúde aqui também. E vamos que vamos, gente. Eu tava preocupado porque 2 semanas aí sem dar aula pra vocês, né? Deixei o conteúdo um pouco atrasado aí. Mas eu sei que a galera aí é boa. A galera do primeiro ano tem energia. Pois não é, homem? Tudo tranquilo, brother. 95% aqui. Aí a galera botou ali 99% e 1% tá mal, né? Não, tô melhor, velho. Tô bem melhor, tô bem melhor. Tô show de bola aqui. Meus amores, deixa eu falar pra vocês. Deixa eu recapitular algumas coisas aqui com vocês. A gente falou um pouco sobre matéria lá no começo das aulas. A gente fez algumas contas, falando sobre densidade, né? Falamos sobre curva de aquecimento, que eu acho que foi o nosso último conteúdo, substâncias puras e misturas eutecticas, né? E azeotrópicas, que a gente fez aqueles gráficos para diferenciar elas. Eu falei sobre substâncias simples e compostas também. A gente falei um pouco, né, sobre como você identificar as substâncias. E hoje, galera, a gente vai falar sobre separação dessas substâncias e no final a gente vai resolver umas questões que eu escolhi aí a dedo essas questões. São questões do Enem, tá? Para vocês perceberem, eu tô gravando já, tá? Eu tô gravando a aula, eu publico ela lá no canal, tá? No meu canalzinho lá, deixo todas as aulas lá publicadas sem edições. Eu não perdo muito tempo não fazendo edição, então me desculpem, porque dá muito trabalho, então eu costumo botar só o meu nome e mando bala lá. Vai sem edição nenhuma, tá? A galera que não tem paciência para passar uma hora assistindo, mas tudo bem, tá lá. Ó, deixa eu falar pra vocês. Eu não consegui nem passar dos 300, viu? A galera prometeu aí que eu ia chegar em 1K, mas não deu certo não, moiou. Galera, vamos lá, deixa eu parar de brincadeira aqui, senão a galera vai dizer que eu tô pedindo seguidores e não é verdade, tá bom? Olha só, a gente vai falar hoje sobre separação e eu peguei as questões do Enem pra gente resolver, tá bom? Então, deixa eu levar logo lá pro conteúdo, senão eu vou ficar falando muita besteira aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Separação de misturas. Todos estão visualizando aí, galera? Massa. Então, ó, vou lá. Separação de misturas. As misturas, como a gente viu, elas podem ser misturas homogêneas e heterogêneas, não é isso? Ó? Homogêneas, tá aqui, e heterogêneas. Qual é a diferença, galera, entre elas? Oh. Se eu pegar a água e o álcool, ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea, né? Água e álcool se misturam. Então, homogênea eu não posso dizer que é pura, tá? Homogênea, porque é mistura, né? Ó, é mistura. Se é mistura, não pode ser pura, já parte daí. Mas homogênea, qual a definição de homogênea, minha gente? Qual a definição lá de homogênea que eu falei pra vocês? Isso. É, que a gente fala que apresenta somente uma fase, né? Ó, botar aqui, ó. Apresenta apenas uma fase. Você não consegue diferenciar, né? Você a olho nu, você olha aqui, ó, pá, não consigo diferenciar aqui, mas essa água que tá aqui, tá, ó. A água que tá aqui, ela tem o sódio, ela tem cloro, ela tem flúor, ela tem várias outras substâncias presentes dentro dela, né? Então ela é uma mistura. Só que a gente não consegue perceber. Então eu tenho uma única fase, então eu tenho uma mistura dita homogênea. A heterogênea, ela já é diferente, né? A mistura heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases, né? Se você analisar aqui, ó, esse desenho aí,
eu tenho eu tenho uma taça com água e depois estou derramando óleo aí, né? Então eu já consigo visualizar aí de cara duas fases, tá bom? Tudo bem? O esquema agora, galera, é fazer a separação dessas misturas, né? Tanto as homogêneas como as heterogêneas. Como é que a gente vai fazer? Quais são as técnicas que a gente consegue fazer para separar essas misturas? Então a gente vai tentar trabalhar com isso, tá? E eu quero já alertar vocês que é importante esse conteúdo porque ele é cobrado, tá, galera? Ele é muito cobrado lá na prova do Enem, né? Você, professor, tá distante, tá? Não. Você está no primeiro ano, vocês já estão se preparando lá para a prova do Enem. E eu já quero alertar vocês que é um conteúdo que cai bastante, né? Inclusive esse ano caiu 2 ou 3 questões sobre separação de misturas que daria para fazer, tá? Então, vou continuar aqui, galera. Vou passar alguma dúvida sobre a definição de homogênea e heterogênea? Então, a galera não falou. Quem não fala, consente, né? Então, heterogêneas. Vamos trabalhar com as heterogêneas primeiro, tá ligado? Tudo que eu vou falar aqui são misturas heterogêneas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aí é extração, galera. Extração, tá? O que seria essa técnica de extração? Então, eu coloquei aí, ó, duas figuras, tá? Que é muito comum. A primeira tem um cafezinho, aquele café solúvel, tá? Falando nisso, já vou fazer um cafezinho aqui pra mim, pra não dar o sono. Cafezinho à tarde é de lei, né, brother? E aqui do lado, ó, eu tenho aquele chá, né? O chá é da noite. Antes de dormir, tomar um chazinho de camomila, muito bom, tá bom? Não, Rebeca, eu não faço chamada não. Eu tenho aqui um sistema que ele faz a chamada automaticamente. Assim que vocês entram no Google Meet, ele já faz a presença de vocês, tá bom? Então, até uma forma de a gente ganhar tempo. Então, vamos lá, galera. Como é esse processo de extração? Ó, como é esse processo de extração? Tá aqui a definição. Separação de componentes de uma mistura com auxílio de um solvente. Vamos tentar entender o que é isso, tá? Vamos tentar entender o que é isso. Vocês já viram aqueles pacotezinhos de chá que a galera compra em mercantil? Que ele vem, quando você abre lá, ele tem um papelzinho, né? Assim, ó. Vou tentar desenhar aqui, usar os meus dons, né? Que não são... tá aqui, aí vem um fiozinho. Aí dentro dele tem os extratos lá. Tem as folhinhas, sei lá. Eu gosto muito de camomila. Fica lá. Aí o que você faz? Você pega a água, aquece a água e coloca o chassi lá dentro da água, né, galera? Aí depois de um tempo você vai perceber, ó, que a água ela consegue extrair algumas substâncias dessas folhas, né? Tanto é que ela muda de cor, não é verdade? Ela muda lá de cor e essa mudança de cor você consegue perceber que é justamente por um processo de quê? Ela consegue retirar lá do material algumas substâncias químicas, tá bom? E a água, nesse caso, ela está atuando como quem aí, galera? O que vocês acham? Ela vai atuar como o quê? Ela vai atuar aqui, ó, como um solvente, tá? Ela vai atuar como solvente, ela vai extrair esse material que está lá contido nas folhas para dentro da solução. Então ela vai atuar aí como um solvente. E tá bom? Então ela consegue fazer a separação de algumas substâncias químicas, né? As que são solúveis em água, passa para a água, e as que não são solúveis ficam dentro do chassi. Tanto é que quando você tira, tá lá as folhinhas, né? Então você consegue fazer uma separação desse material. Beleza?
Tranquilo. A galera já tá falando aqui que não gosta de chá, que hortelã, siriguela. Ah, enfim. Deixem as aulas voltarem, galera. Deixa as ó, vou dizer para vocês, deixa as aulas voltarem. Lá na escola tem um chá top, brother, um chá top. Todo mundo gosta dele. A galera adoece, quer ir para casa, a gente dá o chá. É o chá de boldo, muito bom. Bem docinho. Pensa um negócio bom. Galera fica lá, pessoa, tô com dor de barriga, toma um chá de boldo, meu filho, tome. A pessoa no segundo chá já não pede mais. Muito bom, muito bom. Ele ajuda a combater esse tipo de situações. A galera não pede de jeito nenhum, velho. A galera já leva, já leva o próprio remédio. Então falamos aí sobre o primeiro processo, que é o processo de extração. Deu para entender, galera? O processo de extração ele se baseia em quê? Tu tem um solvente e esse solvente ele vai extrair outras substâncias químicas para dentro dele, tá bom? Nesse caso aí a gente está usando a água como o solvente. Deu para entender? Então pronto, eu vou passar aqui. Concentre aí, galera. Eu brinco, mas a gente tem de se concentrar, tá? Vou lá, ó. Sim, sim, eu passo, que a gente vai marcar também a nossa prova, tá? Então aí, galera, também eu tenho aqui, ó, aqui tem as aplicações práticas, né? Que são justamente a, a medicina, o sistema farmacêutico, os químicos também, né? Fazem muito isso. Tipo, você vê a ação de uma determinada planta, tá? Tipo, os meus pais utilizavam muito chá de laranja, né? Se eu tava com algum problema, alguma dor de cabeça e tal, pegava o chá de laranja. Então, na casca da laranja, ela tem uma substância química que atua lá, né? Que minimiza esses efeitos. Então, o que que o químico faz? Ó, o que que o químico faz? Ele pega lá a plantinha, faz a extração da substância química, tá bom? Purifica ela e quando ele purifica, o que que ele faz? Ele vai e produz aqui, ó, o medicamento. Então, o medicamento que você toma lá nada mais é do que a purificação, né, a extração dessa substância química e transformado em medicamento. Em vez de tu pegar a planta em si, tu faz o quê? Tu purifica em laboratório e produz os remédios. Então, os remédios, na verdade, são os extratos purificados das plantas. Tudo bem? Que aí podem ser naturais ou sintéticos. Tem isso também, né? Então, falei aí já sobre o processo de extração, galera. E vou falar aqui sobre... Continuando aqui o processo de extração, perdão. Vou falar aqui sobre um outro esquema aqui do processo de purificação, né? A partir da extração, ó. Os combustíveis é uma análise que é utilizada, ó, a gasolina e o etanol, que é o combustível. Quando a galera vai abastecer no posto lá, pede gasolina, a gasolina ela tem já na própria composição dela, tem o etanol, uma mistura de etanol, que não pode passar, tá? Não pode passar aqui, ó, de 24%, né? Então, você mistura gasolina e etanol dentro das bombas lá, e o percentual de etanol ela não pode ser superior a 24%. Porque se for superior a 24%, o cara, o dono do estabelecimento, ele está te enganando, tá? Ele está colocando mais etanol do que a legislação permite. Então se faz um teste que é bem simples, né? A galera bota lá a gasolina, o etanol, o combustível, né, que é a gasolina e o etanol, e ele depois você vem e adiciona um pouco de água aqui dentro dessa mistura, ó. Então, inicialmente tu tem gasolina e etanol e tu adiciona água. Quando tu adiciona água,
acontece uma coisa interessante, que a água ela tem um aspecto peculiar, tipo, ela não se mistura com a gasolina, a água, ela não se mistura com a gasolina. Ó. Vou escrever aqui, ó. A água, ela não se mistura com a gasolina. Então eles não são miscíveis, tá? Porém, a água, ela se mistura com o etanol, ela se mistura com o álcool. A água, ó, se mistura com o álcool. Olha que interessante. O álcool, ele se mistura tanto com a água como com a gasolina. O álcool tem essa propriedade de se misturar com a gasolina como com a água. No entanto, se tiver água, na presença de água, o álcool ele interage mais com a água. Tá? O etanol ele vai se interagir mais com a água do que com a gasolina. Então, quando tu coloca a água no recipiente, o que acontece? A água, ela tipo rouba o etanol da gasolina. Então, quando tu coloca a mistura aqui dos dois, a água ela arrasta todo o etanol para ela, né? Então, tu vai ter aqui um aumento de volume nessa composição. Por quê? Porque aqui tu vai ter água mais etanol. Ou seja, tu consegue determinar a quantidade de etanol a partir do volume inicial da água. Vamos supor, tu tem aqui inicialmente o volume de água, tu tem 100 ml, tá? Aí tu adiciona aqui no recipiente com a mistura de gasolina e etanol. Aí quando tu adiciona, tu analisa a mistura lá da água e etanol. Tu vai ver que o volume aumenta, sei lá, que o volume final vai ficar 150 ml, né, da mistura de etanol e água. Ou seja, se no início era 100, ficou 150, então 50 ml aqui seria de etanol. Então tu consegue determinar o percentual de etanol em relação ao volume inicial. E ele não pode ser superior a 24%. Então é uma aplicação bem prática que o pessoal utiliza lá nos postos de gasolina para se identificar se o combustível está adulterado ou não. Baseado simplesmente no processo de extração, né? A água, ela é mais solúvel, o etanol é mais solúvel na água do que na gasolina, então a água acaba arrastando o etanol para ela, tá bom? Vou continuar aqui, galera, vou continuando. Se a galera tiver dúvida, pode falar, tá? Peneiração, galera. Já ouviu falar sobre peneiração? Acredito que sim, né? Ouro é um outro processo que a gente vai falar. Oi? A peneiração no dia a dia, né? Ó. No dia a dia a peneiração é muito usada na cozinha. Quem é cozinheiro, quem gosta lá da cozinha, sabe que se utiliza bastante uma peneira lá, né? Que a peneiração ela é baseada no tamanho de partícula. Você pega substâncias com tamanho de partículas diferente, então você usa peneira. O pessoal tipo da construção civil, quando vai fazer o cimento, né, a massa de cimento, ele faz uma mistura de terra, areia e cimento. Só que a areia, ele peneira a areia antes de colocar lá na mistura. Porque pode ter o quê? Pedras. Então a peneira, o que ela vai fazer? Ó? Se tu pegar uma peneira e analisar na parte superior, ela é mais ou menos assim. Ó. Ela tem uns espaços, né, entre uma parte e outra. Então ela consegue separar as substâncias baseado no tamanho. Entende? No tamanho. Geralmente se utiliza isso aqui, ó, sólido mais sólido, tá? Tipo, se tu tem areia mais, vamos colocar aqui pedra, tá? Umas pedras misturadas na areia. Quando tu faz a peneiração lá, pelo tamanho de partícula, tu consegue separar aqui a areia da pedra, né? A areia passa porque ela é menor, a partícula menor, e a pedra ela vai ficar lá retida por causa que ela tem um tamanho bem maior do que a da areia, tá?
Então a peneiração ela é muito utilizada, né? Tipo, eu gosto de farinha, mas quando eu compro aquelas farinhas grossa, eu passo ela na peneira, porque aí eu pego aquelas que tem as partículas menores. Então eu utilizo muito aqui na cozinha. Ou então tapioca. Quem é que gosta de tapioca aí? A gente falou de café, né? Vamos falar de tapioca. Pronto. Quem é nordestino, brother? Eu que não sou, eu adoro tapioca. Mas quem é nordestino, tapioca é um patrimônio do Nordeste. Então, uma tapiocazinha você vai fazer, você pega lá. Não, você tá perdendo, brother. Você coloca na peneira, porque a massa ela fica com aqueles bolos, né? Eu coloco na peneira e passo lá na peneira, deixo ela bem fininha. Coloco lá na frigideira. Coloco umas misturas, queijo, aí você pode pensar, queijo, mortandela, carne de sol, requeijão, aí fica bem à vontade, né? Show de bola, galera. Então, oi. Pô, buraco eu não entendo muito não, por isso eu nem me atrevo a falar, brother. Mas a galera gosta aí, né? Eu particularmente não sei fazer. De Fortaleza não, eu não sou cearense, tá? Mas eu me considero já nordestino e cearense. Galera, deixa eu só focar aqui, senão a gente acaba viajando, tá? Buruaca, beleza, vamos lá, ó. Peneiração é quando a gente tem, ó, sólido, sólido e a gente separa ele por tamanho, tá? Anota isso aí para não esquecer. Separação magnética. Separação magnética. O que é uma separação magnética, galera? Me diga aí, o que é que vocês acham? O que é uma separação magnética? Show de bola, irmão. É isso mesmo. Tem os eletroímãs. Deixa eu falar aqui sobre eletroímã. Vocês já ouviram falar sobre eletroímã? O eletroímã, galera, nada mais é do que você tem um ímã, né? Isso. Imagina só, aquele pega um alto-falante, é quando tu abre, tu tem um ímã, né? Aquele redondinho aqui assim, ó. Aí ele tem um poder de atração bem grande. Se tu colocar perto de algum material ferroso que tem propriedade magnética, ele faz a atração. Tipo, colocar um prego aqui a uma certa distância, ele atrai esse prego, né? Fica fixado nele. Aí só que o eletroímã, o que, é que você faz? Você pega esse material, aí você enrola nele aqui, ó, uma resistência elétrica, tá? Você pega aqui, cria uma polaridade com resistência elétrica e ele consegue ter uma atração bem maior, bro. Tipo, em vez de colocar essa distância aqui, o prego, tu pode colocar ele em uma distância bem maior que ele consegue atrair. Então tu tem tu aumenta o poder de atração dos ímãs, tá? E tu pode criar também um eletroímã a partir de um metal, né? Ele não precisa exatamente ser um ímã já, né? A chave de fenda, você já viu aquela chave de fenda? Pega uma chave de fenda, quando você compra ela, ela não atrai um material, mas depois de um tempo, de tanto tu ficar esfregando ela, tu vai ver que ela começa a ter essa propriedade magnética, né? Ela começa a atrair o material. Então, muito utilizado, cara, dentro da indústria. Oi? Oi? Desculpa. Não, 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 tem não. Que aí a gente vai falar sobre os spins, né? Paramagnéticos, eletromagnético. A gente tem, tipo assim, ó. Tu pode induzir. Pega assim o balão, esfrega no cabelo, né? Aí tu consegue induzir. Tu pode ter alguma parte, né? De atração, né? Com alguns materiais, mas não seria exatamente metálico, né? Você pode criar carga. Isso, você. Hum, tem.
Isso, às vezes o pessoal faz com pente, né? Passa o pente assim na cabeça, aí deixa uns papeizinhos, você vai lá com o pente e coloca, ele começa a atrair os papéis, né? Então, e você acaba induzindo, faz um processo chamado de indução, né? As cargas elas ficam lá devido à fricção, você consegue fazer essa indução, tá? O As meninas gostam de fazer chapinha no cabelo, né? Pega assim, tipo. As meninas sabem como é o esquema. Pega a chapinha, passa lá no cabelo. Aí se você pegar um balão, chegar próximo, velho. Que aí já falou é top. E se você pegar um balão, passar perto, mano, fica arrupiado, viu? Aí a galera tem de colocar algum óleo, alguma coisa pra dar uma amenizada, senão fica arrepiado, não é verdade? Então pronto, eu vou passar aqui, galera. Ó, separação magnética, fiquem atentos, tá? Nada mais é você pegar um material que tenha propriedade magnética e materiais que não têm propriedades magnéticas. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Uma vez, uma amiga minha comprou aquele picolé pardal. Um picolé pardal delicioso, aquele de castanha, show de bola. Aí quando ela deu a primeira mordida, tinha uma peça metálica dentro do picolé. Olha o perigo, entendeu? Aí ela tirou uma foto, mandou para a empresa, aí a empresa realmente contrastou, verificou, né? Verificou que na produção a máquina ela tinha liberado uma peça e essa peça ficou dentro do alimento e eles não conseguiram identificar, entende? Então, eles pediram desculpa e deram um ano de picolé pardal com os produtos pardal para ela. Enfim, se na indústria tivesse um sistema de separação magnética, no final do processo, eles não teriam esse problema. Porque quando o picolé passasse, se tivesse algum material metálico dentro dele, ele ia conseguir atrair, então você teria uma separação, você teria evitado um incidente, entende? Então a separação magnética ela é muito comum dentro das indústrias, tá? Ainda mais nas indústrias relacionadas à alimentação. Aí aqui, ó, tem um esquema, né, ó? Tem a esteira de transporte, aí tem aqui os materiais que têm propriedades magnéticas, eles são atraídos, então eles conseguem sair aqui, ó. Então você separa os materiais magnéticos dos não magnéticos, né? Seria um esquema desse. Vou falar agora, galera, de decantação, tá? Decantação. Alguém sabe o que é decantação? Tá, ó. Entendi. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Olha só. Tá. Olha só, decantação. Alguém limpa a casa aí? Eu também aqui em casa, o serviço de limpar a casa é meu, entendeu? Eu costumo pegar um balde, coloco um pouco de água sanitária e um detergentezinho, lavo o pano lá, fico passando na casa e uso esse esquema. No final do processo, no final da limpeza, eu deixo o balde assim lá no banheiro um pouco, aí a água fica turva. Depois de um tempo, o que acontece? Os sedimentos, os particulados, eles acabam que sedimentando no fundo, tá? Há uma decantação desse material. Esse material ele fica decantado lá no fundo, as partículas sólidas, e a água fica limpa. Entende? Então, pela ação da gravidade, o que acontece? O material que é mais pesado, ó, se tu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Ele colocou aqui o sistema de tratamento de água. Você faz esse processo de decantação. Quando a água chega suja lá, você deixa ela um pouco em repouso, né? Você espera ela repousar, para quê? Para os sedimentos eles descerem. Você dá um tempo para que esses sedimentos desçam.
Então na parte superior ela fica limpa e na parte inferior os sedimentos ficam lá. É que nem a água turva, né? Se você pega uma poça lá, você mexer, ela fica turva, mas se você deixar em repouso depois de um tempo, o que acontece? Ela fica limpa de novo, porque os sedimentos, eles baixam, tá? Pela ação da gravidade. Dá para entender isso, galera? O processo de decantação? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ela vai acontecer entre líquido sólido ou líquido líquido. Imagina só, tu pega, bota aqui, ó, desenhar aqui, ó, um recipiente, tá? Aí aqui nesse recipiente, tu coloca uma água bem limpinha, tá bom? Coloca uma água bem limpinha. Aí tu começa lá a limpar a casa, coloca o pano, tira, coloca o pano, tira. Tu vai ver que no final, né? Tu vai ter vários sedimentos aqui, sujeira, né? Ó, da água, porque tu ficou colocando o pano sujo aqui dentro. Então a água ela fica turva. Aí o que você faz? Você deixa ela lá de repouso. Você vai, finalizou aqui, ó. Aí você vem aqui com o baldezinho, deixa ele aqui de lado, tá? Aí você deixa lá 30 minutos sem mexer nele. Você vai ver que os sedimentos, todos eles estão aqui, ó, na parte inferior. A parte de cima tá limpa, mas e a parte de baixo os sedimentos ficaram lá. Esse processo chama decantação. Oi? Não, cuidado, tá? Quando eu falo limpa, eu falo assim, ela deixa de estar turva, tá? A questão aqui, você não pode beber porque existe uma contaminação de micro-organismo, né? Que aí eu não estou falando de micro-organismo, eu estou falando só da parte física, né? Fisicamente, você analisar, você vai ver que ela está limpa, tá? Mas os micro-organismos, seu olho não consegue observar, então eu não aconselho fazer isso, tá? Porém, você falou de um processo legal, ó, a parte de limpeza, né? No processo de tratamento de água, um dos processos que se utiliza lá para deixar a água potável, né, para o consumo humano, é o processo de decantação. Você faz a primeira coisa, a decantação, que é separar esses resíduos sólidos da própria água. Porém, existem outras etapas, né, no processo de tratamento da água que vai purificar ela para o consumo, né? Você vai colocar algumas substâncias químicas, que essas substâncias químicas elas vão deixar a água potável. Mas detalhe, ó, o processo de decantação ela pode acontecer também entre líquido e líquido, viu? Eu posso ter uma mistura líquido e líquido e eu fazer o processo de decantação, tá? Por exemplo, se eu pegar, em vez de colocar, pego lá um recipiente, tá? Deixo um pouquinho de água dentro do recipiente, deixar aqui ó, de azul. Aí eu vou lá e coloco óleo e misturo isso aqui. Então isso aqui vão ficar uma loucura lá. Vou ter óleo aqui, algumas gotas de óleo misturado aqui na água. Eu vou ter água misturada um pouco lá no óleo. Então fica uma bagunça tremenda. Depois de um tempo, se tu deixar lá o processo de decantação, como o óleo e a água eles não se misturam, né? Aí eles vão se separar, mas demora um pouco, né? O óleo vai ficar aqui na parte de cima, bem separadinho, e a água lá vai ficar na parte de baixo. Então, é um processo chamado um processo de decantação. Tudo bem? Oi. Hum. Sim, sim. Uhum. E o depois? Uhum. É o que a gente chama de floculação. Na piscina se utiliza o sulfato de alumínio, tá? O sulfato de alumínio, ele, quando você joga ele na piscina, o que acontece? Os particulados que estão dispersos, né, que ela fica turva, ele agrega eles, né, que a gente chama de floculação.
há uma agregação. É como se essas partículas se juntassem uma com a outra. Aí quando elas se juntam, o que acontece? Uma decantação, elas vão para o fundo da piscina. Aí você pode fazer a limpeza da piscina, né? Ou então elas ficam naquela parte superior e a pessoa vai com aquela... É tipo uma peneirazinha e vai retirando, né, esse material do particulado. Aí depois que se coloca o cloro, que o cloro é para matar os micro-organismos. Mas isso que você falou é verdade, tá? É um processo que utiliza uma substância química, mas é chamado de floculação, aquele processo. Que também é utilizado nas estações de tratamento de água, né? É muito comum utilizar esse processo. Aí a substância que utiliza lá é o sulfato de alumínio. Então, vou passar aqui, galera. Ó, a decantação nada mais é do que você separar, né, essas substâncias com o tempo. Você deixa a gravidade acontecer, então uma parte fica embaixo, outra parte fica de cima. Um outro processo chamado de filtração, tá? Filtração, muito comum a galera quando faz o velho café, né? Café lá utiliza aqueles filtros, né? Papel filtro. Que aí você coloca o pó no papel em água quente, né, que faz o processo de extração e retira as substâncias. Só que o sólido ele fica retido aqui no papel, né? Ó. O pessoal utiliza aquele coador também de pano, né? Também pode ser utilizado como processo de filtração. Mas sempre ele vai funcionar para substâncias líquidas e substâncias sólidas, tá bom? E cuidado para não confundir, filtração é diferente de peneiração. A galera confunde muito isso, tá? Filtração com peneiração. Filtração é líquido sólido, peneiração é sólido mais sólido, tudo bem? Um é por tamanho de partícula, que é a peneiração, e a outra filtração não. A filtração ela vai ser justamente pelo aquele processo que a gente viu lá também, que é o processo de extração, né? Ó, você deixa o material particulado lá, ele passa, a outra parte fica retida. Aí essa filtração ela pode ser uma filtração simples, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Quando você tem água quente, né, e o café, é um processo bem simples, ou você pode fazer uma filtração a vácuo. Aí a filtração a vácuo ela precisa de um equipamento, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa bombinha aqui, ó, tá vendo essa bombinha aqui do lado? É uma bomba que a gente chama bomba, de vácuo. Ela cria um vazio, ó. Ela tem bem aqui ela tem uma mangueira que é ligada nesse recipientezinho aqui, ó. Aí ela forma um vácuo. Tu coloca teu material aqui dentro, ó. Teu material aqui dentro. Bem aqui na boca tu coloca um papel filtro, tá? Então o líquido passa e o particulado fica. Como tu faz o vácuo, ela é bem mais rápida, esse processo é bem mais rápido do que tu fazer uma filtração simples. Porque às vezes se tu não fizer o vácuo, demora muito tempo. Então às vezes no laboratório tu quer que a coisa aconteça rápida, então se utiliza o que a gente chama assim de bomba de vácuo. Infelizmente, galera, lá no laboratório a gente não tem a bomba de vácuo, tá? Mas eu trouxe essa figurinha aqui pra gente mostrar pra vocês, né? Que se utiliza muito lá no laboratório. Oi? Alô? A filtração simples a gente tem, tá? A filtração simples, se a gente tivesse normalmente, né, tivesse trabalhando lá na escola, tivesse tudo ok, eu geralmente, quando falo sobre separação, levo a galera lá pro laboratório e faço algumas experiências com vocês de separação, tá? Então, infelizmente, a gente não tá podendo, né? Mas quando voltar às aulas, eu prometo para vocês que eu levo vocês lá no laboratório e a gente trabalha um pouco nessa parte de separação, porque ela é importante, tá? E eu explico um pouquinho para vocês o processo de separação. Mas eu acho que está dando para acompanhar, né? Com essas ilustrações aqui que eu estou falando para vocês. Então vamos lá. Ó. Falando sobre filtração, vou falar sobre dissolução fracionada, tá?
O que é uma dissolução fracionada? Baseada na diferença de solubilidade dos componentes. O que é solubilidade, galera? O que vocês acham? O que é solubilidade? Se dissolver. Ótimo. Em vez de a gente tirar o desmanche, vamos pegar o dissolver, tá? Que fica mais legal, né, dentro da química. Quanto que o material ele é solúvel ou ele se dissolve em outro material? Exatamente, é isso mesmo. Exemplo, ó, se eu pegar aqui, imagina aqui, areia, pega areia, opa, e pega aqui, ó, sal de cozinha, tá? Aí você pega esses dois e você coloca ele em água, tá bom? Qual deles vai se dissolver? Areia ou sal, galera? O sal. O sal ele é solúvel em água, né? Ó. Então, ele é solúvel em água. Então, eu consigo separar a areia do sal através de um processo chamado dissolução fracionada. Ou seja, materiais ele tem uma capacidade de se dissolver em outro, enquanto tipo, o sal se dissolve em água. Porém, a areia ela não se dissolve em água. Então, eu consigo separar tranquilamente, tá? Aqui ele está colocando uma pepitazinha de ouro, né? Que o pessoal utiliza muito mercúrio para dissolver o ouro, né? Para retirar do outro material. E o mercúrio ele acaba sendo um contaminante, né? Por isso que a galera não utiliza mais, nem nos termômetros. Vou explicar aqui de novo, ó. Vou pegar uma ilustraçãozinha aqui, ó. Acho que tá aqui, ó. Areia mais NaCl, né? O NaCl, só que coloca aqui para vocês. Ele é o chamado sal de cozinha, tá? É o chamado sal de cozinha, aquele branco, né? Tem a mistura dos dois. Se eu adicionar água a essa mistura, tá? O que vai acontecer, ó? O sal de cozinha ele vai se dissolver na água e a areia ela não vai ser dissolvida. Então, se a gente observar depois, ó, eu posso fazer uma filtração, né? Nesse processo de filtração, a areia ela vai ficar retida aqui no funil, né? Ó, vai ficar retida aqui no papel. A areia fica retida, enquanto que a água e o sal de cozinha ficam dissolvidos aqui na parte inferior. Ou seja, eu já separei aqui, ó, se você analisar, eu já separei a areia. Falta eu separar quem? Ó, o NaCl da água. Aí é fácil. Eu faço um processo de evaporação, aqueço essa substância, a água ela sai, né? E eu tenho no recipiente somente o sal. Então eu consigo separar o sal e a areia através de um processo de dissolução fracionada. Só que aqui eu, além da dissolução fracionada, eu usei outros processos, né? Ó, eu usei evaporação e usei também um processo chamado de filtração. Então, geralmente se faz isso, né? Ó, aqui é o processo de dissolução, né? Dissolução fracionada. Aí, filtração, depois um processo de evaporação. Geralmente, você faz as combinações das técnicas para você separar, tá? Às vezes não utiliza somente uma técnica, você pode utilizar mais de uma técnica, né? Várias técnicas, não tem problema nenhum. Deu para entender aí, galera? Esse esquemazinho, deu para entender como é que é o processo? Vou botar um pouquinho mais de água aqui. Oi? Isso. Isso. A areia, como ela é mais pesada, né? Ela tem mais densa, ela fica na parte inferior. Então, o sal de cozinha, ele é totalmente solúvel em água. Então, ele vai se solubilizar na água, porém a areia não. Aí, como é que você separa? Você filtra. Você bota um filtrozinho lá, joga a mistura. Você vai ver que a areia ela vai ficar retida no filtro, né? E a água e o sal, ele vai ser dissolvido. Vai ficar uma soluçãozinha lá embaixo, no recipiente. Aí, como é que tu separa a água do sal?
tu aquece a água. No momento que tu aquece a água ela vai embora, ela vai ferver, né? Ela vai, ponto de ebulição dela a 100 graus Celsius, ela vai embora. E tu vai ter no final somente o NaCl, porque o NaCl a 100 graus Celsius ele é sólido ainda. Então tu consegue separar tranquilamente as amostras. É a mesma coisa, né? Na água do mar, quando a gente faz... Tem as salinas, né, que a gente chama. O que o pessoal faz? Quando a maré enche, você, antes de a maré encher, você cava algumas valas, né, alguns buracos. Aí a maré enche, preenche essas valas. Quando ela seca, a maré seca, a água fica retida nessas valas. Aí o sol, né, a radiação do sol se encarrega de quê? De evaporar a água. Aí a água evapora e o sal fica retido lá. Aí o pessoal só retira o sal. Então as salinas se faz esse processo aqui, ó, para obtenção do sal, né? O sal de cozinha é extraído lá do mar. Tranquilo? Então deixa eu fazer assim, ó. A gente falou de misturas heterogêneas. Agora a gente vai falar sobre misturas homogêneas, tá bom? As misturas homogêneas é aquela que só tem uma única fase, tá? Quais são os principais processos, tá? De separação de misturas homogêneas? Eu vou colocar aí, ó. Destilação é um processo que é muito utilizado. Aí existem dois tipos de destilação, tá? Uma destilação que a gente chama de destilação simples e que a gente chama de destilação fracionada. Então, quando eu falo de destilação, eu estou falando de dois tipos, tá? A simples e a fracionada. Qual é a diferença, professor? A simples, galera, é quando eu tenho um líquido e um sólido. O esquema é esse aqui. Eu não sei se vocês já chegaram. Vou disponibilizar, Gisele, os slides. Sempre eu coloco lá no grupo de vocês, ó. Como é que é o esquema? Deixa eu só ajeitar aqui meu ventilador que tá quente pra caramba aqui, velho. Pera aí, rapidinho. Depois eu vou ter que comprar um ar-condicionado aqui pra esse quarto aqui, velho. Porque tá quente, tá louco. Tá chovendo e tá quente pra caramba. Olha só. Aqui tá do mesmo jeito, cara. Tá abafado. Tá chovendo aqui, tá abafado. Olha só. Ó, vamos deixar aqui um pouquinho de lado, senão a gente vai acabar aqui chorando aqui, né? Você vai ter, bro. Você vai ter sua casa, sua mansão, né? Aí vai ajudar o professor. Você vai lembrar do professor de química, você vai fazer uma doação de 1 milhão pra ele. Olha lá, galera. Deixa eu falar aqui pra vocês. A simples, o esquema é o seguinte, ó. Você tem um recipiente, geralmente é um balão, ó. Esse balãozinho bem aqui, ó. Aí você tem a mistura aqui da substância, tá? Então o que você faz? Você aquece o material, tá? Quando você aquece esse material ele vai se volatilizar, ó. Ele vai passar para o estado gasoso. Aí ele vem, aí quando ele passa aqui, ó, para esse tubo de destilação. Aqui, se tu vê aqui na figura ao lado, ele tá aqui, ó, ele tá aqui aparecendo. E aqui dentro, ó, tem água circulando, que é justamente para diminuir a temperatura, né? E quando o gás chega aqui, a temperatura baixa, ele passa para o estado líquido. Então tu acaba pegando aqui o líquido aqui do outro lado, ó. Tu acaba pegando o líquido aqui do outro lado. Então tu tem uma mistura de um sólido e de um líquido aqui dentro. Então tu quer separar o sólido do líquido, tu faz o aquecimento. Há uma condensação, né? Aqui é chamado de condensador. E tu consegue coletar o líquido aqui do outro lado. Essa aqui é um esquema, né? Uma figurinha bonitinha, mas no laboratório se utiliza isso aqui, na verdade, ó. Tá? Essa figura aqui do lado, né? Representa bastante lá o laboratório.
Porque se tu for ver, ó. É. Não, mas o laboratório esquema é esse aqui mesmo, ó. Aqui embaixo tu tem um. Em vez de ter esse foguinho aqui, ó, tu tem uma chapa de aquecimento aqui, ó. A gente chama aqui, ó. Chapa de aquecimento. Tu controla a temperatura, tá bom? Que tu controla a temperatura. Tá vendo aqui uma panela, velho? Aqui é uma panela, tá? Um recipiente. Aí aqui dentro dessa panela tu tem um óleo, né? Um líquido que ele vai aquecer o balão, né? Para manter a temperatura homogênea. Aí tu tem a tua substância aqui dentro, tu aquece ela, ela vem aqui, ó, gasoso, ela vem por aqui, entra no condensador. Como ela está no estado gasoso, aqui no condensador ela sai do estado gasoso para o estado líquido. Aí ela vem, ó, e é coletada aqui nesse outro recipiente no banho de gelo. Então ela fica aqui no estado líquido e tu consegue separar. Um exemplo, ó, de fracionado. Se tu pegar a água mais o álcool, tá? Tem uma mistura homogênea, água e álcool. Aí eu vou te dizer as temperaturas aqui de ebulição. A água, ela ferve a que temperatura, galera? A 100, não é isso? Ó? A água, ela vai passar para o estado gasoso a 100. E o álcool, galera, é a 75 graus Celsius. Coloca aqui, ó. 75 graus Celsius. Tá bom? Então, vocês concordam comigo que as temperaturas de ebulição, elas são razoáveis, elas são um pouco distantes uma da outra? A diferença aí é de 25 graus Celsius, né? De uma para outra. Então, ó, é razoável, né? Porque tem uma limitação essa destilação fracionada. Eu vou já falar para vocês sobre isso, ó. Mas a água e o álcool dá certo porque existe uma diferença razoável entre as temperaturas de ebulição. Depende da substância que você está separando, tá bom? A diferença entre elas não está relacionada à temperatura, mas sim à composição. Tipo, eu tenho mais de uma substância, tá? Então, aqui eu estou pegando o exemplo da água e do álcool. Ó, se eu sei que o álcool ele evapora a 75, então, quando eu venho aqui para a chapa aquecedora, qual é a temperatura que eu vou colocar? Eu vou colocar uma temperatura de 75 graus Celsius. Eu programo ela, entendeu? Quando eu programo ela, teoricamente, quem é que vai evaporar primeiro? A água ou o álcool a 75? O álcool. Então, o álcool... Se tu colocar 100, a água e o álcool vai evaporar. Então, tu não separa, entende? Tu tem que manter a temperatura a 75, controlar essa temperatura a 75. Para quê? Para tu garantir que o álcool ele vai sair primeiro. Aí tu vai perceber que ele vai começar a condensar aqui nesse outro recipiente. Aí quando tu vê que todo o álcool evaporou, que não está condensando mais nada ali do outro lado, aí tu tira esse tubo, ó, tu tira esse tubo aqui, aí tu coloca outro. Aí não coloca o outro, aí tu pode arrochar a 100 graus Celsius. Porque vai cair do outro lado agora só a água, entende? Então tu separa eles pela temperatura, a separação é feita pela temperatura. Aí tem que ter esse controle de temperatura. Agora é interessante o seguinte, ó. Imagina duas substâncias. Eu não vou nem dizer aqui quais são as substâncias. Eu vou chamar aqui, ó, X e uma substância Y, tá? As duas são líquidos. Aí uma tem uma temperatura. Eu vou chutar aqui valores, tá, galera? Uma tem uma temperatura de ebulição de 60 e a outra a 61 graus Celsius. Será que tu conseguiria separar ela por destilação, galera? O que vocês acham? Perceba que o ponto de ebulição de ambas é o quê? Muito próximo, não é não? Ó? Uma é 60 e a outra é 61. Será que tem como separar esse negócio aí? Por destilação? O que vocês acham? Por destilação? Não dá, brother. Se eu falar pra você que não dá, aqui a água e o álcool já dá problema, macho.
Ainda mais quando tem uma diferença pequena de temperatura. Tem uma diferença aqui de 1 grau Celsius, tá? Então isso aqui tu não faz destilação de jeito nenhum. Chega lá pro professor laboratório, professor, a diferença entre ele é 1 grau Celsius, eu vou destilar. O professor vai dizer, rapaz, dá certo não, procure outra técnica. Você vai ter que desenvolver uma outra técnica de separação, porque a destilação não daria certo. Porque ela tem limitação. Qual é a limitação? A temperatura. Tu tem que ter pelo menos uma variação de temperatura aqui em torno de 20 graus Celsius, cara, para te garantir uma boa separação. Se tu tiver uma variação menor do que isso aqui, não dá certo fazer a destilação, porque tu vai ter, tu não consegue separar direito, tu vai ter misturas entre eles ainda, entende? Então tem que ter cuidado no processo de destilação. Aplicação da destilação, galera. O petróleo. Já ouviram falar sobre petróleo? Acredito que sim, né? Ó. Petróleo. Petróleo é um bem precioso, né? Que a galera briga aí, faz guerra para obter petróleo. Petróleo nada mais é do que uma mistura de hidrocarbonetos, né? Ele é uma substância bem escura, com uma viscosidade muito alta. Porém, o petróleo, tu consegue obter várias substâncias a partir do petróleo. Tá? Quando é extraído o petróleo lá das jazidas, o que que acontece? Ó? Ele vem para cá, ele é aquecido, ó, o óleo está aqui, ó, o petróleo nada mais é do que um óleo escuro, preto, né? Ele é aquecido aqui, ó. Opa. Então, quando ele é aquecido, ele vem para uma torre, que é uma torre de destilação, ó. A gente chama torre de destilação. E nessa torre de destilação, se vocês analisarem, ó, eu tenho várias faixas de temperaturas aqui, ó, nessa torre de destilação. Temperaturas que vão de 350 até a 25 graus Celsius. Temperaturas menores do que 25 graus Celsius. 350, o que que eu obtenho? O pinche para fazer o asfalto. Temperaturas entre 300 e 350, eu consigo separar os óleos lubrificantes. 250 a 300, os óleos combustíveis, né, que é o óleo diesel aqui, ó, 200 250. A gasolina, ela é separada na temperatura de 180 a 220, a gasolina de aviação. O nafta, 60 a 180. A gasolina, que é o combustível que é utilizado, ó, entre 25 a 60. E o gás, chamado gás butano, né, que a galera utiliza muito para cozinhar. O GNV, gás natural veicular, que é utilizado nos carros, né, principalmente os taxistas, ele é separado a uma temperatura inferior a 25 graus Celsius. Então, é muito utilizado o processo de destilação fracionada nas refinarias, tá bom? Refinarias. Então, o óleo bruto, ó, o petróleo, ele consegue gerar vários outros componentes, né? Não é só a gasolina e o diesel, né? Ele vai produzir lá o asfalto, ele vai produzir o gás de cozinha, ele vai produzir o nafta, que é utilizado na indústria petroquímica. O batom, para você ter uma ideia, o batom ele é produzido a partir do petróleo, né? O tridente, aquele goma de mascar, ela é produzida também a partir do petróleo. Então, o petróleo, ele gera uma gama de produtos, mas ele é produzido a partir, ó, você precisa separar eles. E separa lá na destilação fracionada, tá bom? A Rebeca ficou assustada, botou uns olhinhos assim. Deve ser, Rebeca, deve ser. A maquiagem, os produtos cosméticos, para você ter ideia, até remédios são produzidos a partir do petróleo, tá? Então o petróleo, ele não está relacionado somente a combustíveis. Ele está relacionado a várias outras coisas. Então, galera... Então... Na escola, não? Nos jogos, tá de boa então. Tá servindo pra alguma coisa então.
Tá, rapaz, tá dando interferência em alguma coisa aí. Claro. Ah, beleza. Olha lá, galera. Vou aqui. Vamos resolver questões, tá? Vamos resolver uma questão, na verdade. Eu vou deixar o restante para dever de casa para vocês. Tem, não, tem, cara, tem, o processo, ele é bem complexo, tá? Essa figurinha aqui é uma forma bem, né, bem sutil mostrando, mas existe, tipo, eu tenho amigos meus que trabalharam na área de petróleo, né? Eu até me arrependo que é para não ter feito o curso na época, acabei não indo, né? Me arrependo não, na verdade eu gosto de ser professor, mas a galera trabalha nessas partes de refinaria, né? Mas é muito bacana. Quem gosta dessa área, né? A gente tinha até o curso de petróleo e gás aqui na universidade, só que ele acabou não indo para frente porque a refinaria que ia ser construída lá no Porto do Pecém, ela não foi para frente, né? Aí foi desenvolvida lá a siderúrgica, né? A siderúrgica lá foi utilizada, mas não a refinaria. A refinaria ficou para depois. Para ter uma ideia, né, o Brasil ele tem deficiência na parte de refinarias. Porque a gente produz, tem petróleo, mas a gente não refina nosso petróleo. Nosso petróleo é mandado para fora, para ser refinado em outros países, e a gente compra depois o material bem mais caro, entendeu? Tipo, eu tenho petróleo, mando para fora e eu compro a gasolina mais cara. Por isso que o preço de gasolina aumenta muito, né? Então, isso. Tem todo um esquema, tem todo um esquema. Existe o que a gente grau NPI, que a gente vai ter que analisar a característica do petróleo. Pra você ter uma ideia, se um navio derramar petróleo, né, na costa brasileira, você fazendo uma análise química do petróleo, tu consegue identificar de onde é aquele petróleo, porque tipo, Venezuela, ela tem uma característica. Na Arábia Saudita, o petróleo lá tem uma característica, entendeu? Então, você consegue analisar através da química qual é a característica daquele petróleo. E o nosso petróleo, ele não é tão bom porque ele tem muitas substâncias pesadas. Então, ele é basicamente o mais para utilizado para fazer asfalto, entendeu? E óleos lubrificantes. Porém, olha só, porém você pode fazer alguns processos e você melhorar a qualidade do petróleo, né? Dentro da química. Você consegue fazer alguns processos de craqueamento, transformar esses óleos mais brutos em gasolina, em outros produtos. Dá para fazer isso, tá? Isso aqui encarece o processo, né? Você gasta um pouquinho mais, porém depende muito da tecnologia, entende? O nosso país, infelizmente, ele não investe muito nessa parte de tecnologia, né? A gente precisaria ter mais refinarias, né? Se a gente tivesse mais refinarias, a gente tinha um controle maior. Em vez de a gente comprar esses produtos manufaturados, a gente estaria vendendo, né? Estaria ganhando dinheiro. Então, galera, vai ter tarefa sim, tá? Eu vou resolver uma questão aqui com vocês, vou deixar uma atividadezinha para vocês. São Opa, tá. Nada contra, né? São 4 questões, galera. Pouca. As questões são poucas. Mas aí a gente vai resolver uma aqui do ano. Desse eu botei 2021, é 2020, é nem 2020, cara. Do ano passado, tá bom? E minha prova é próxima semana. Não, tô brincando. Próxima semana eu vou fazer um. próxima semana. Próxima semana eu vou fazer uma revisão, mas vai ser depois, viu? Já tá marcado. Na próxima semana, nessa, na outra, já a gente vai fazer a parcial. E a gente já vai começar um outro assunto que. E eu mandei o material lá do ano todo, viu, para vocês. Que a gente já vai começar as leis ponderais. Então, galera, já são 4 horas. Vamos lá, vamos correr aqui. Vamos resolver Enem 2020, ó, pra vocês verem que esse assunto cai bastante, tá bom? Vamos dar uma lida aqui. Vou dar uma lida aqui com vocês, vou grifar algumas coisas, vou falar também sobre outras coisas. Ó. Então, assim, entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destaca-se os plásticos,
Coloca aqui os plásticos. Constituído por polímeros. Depois eu vou falar para vocês o que são polímeros. A consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos, que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Olha o problema que a gente está tendo, galera, com os plásticos. Hoje em dia, não se pode mais problemas ambientais graves. Hoje em dia não se usa mais aqueles canudinhos de plástico, porque aquilo gera um problema danado para a natureza, né? Principalmente as tartarugas ficam comendo, os peixes, né? E os plásticos, eles demoram a se decompor, né? Em torno de 500 anos. Então, hoje existe uma campanha muito forte, né? Para se mudar ou utilizar outros materiais, né? Como são plásticos biodegradáveis, né? Tem os biodegradáveis que a gente pode falar mais na frente sobre isso. Beleza? Aí ele continua. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, né? Você reutilizar esse material, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como separação dos resíduos, né? Que é o processo de catação, feito pelos catadores. Moagem, galera. Vocês sabem o que é moagem? Moer. Acho que cearense sabe o que é moer. O que é moer? Tem, Francisco, nos comestíveis. Moagem consiste, na verdade, em você moer o material, né? Deixar ele em pedaços menores. Então, a moagem é isso, tá? Moagem é moer. A ideia é essa. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Moagem é moer o material até ele ficar um pedacinho menor. Certo? Hidrólise, galera. Hidrólise. Alguém sabe o que é hidrólise? Tá, ó. Hidrólise, hidro vem de quê? O que vocês acham que é hidro? Hidro, água. Toda vez que você vê esse termo hidro, está relacionado à água, tá? Esse outro aqui, ó, lise, estava relacionado à quebra. Quebra, tá? Hidrólise nada mais é tu pegar uma molécula e fazer quebrar ela, você segmentar ela e ela vai formar água, tá? Tu pega um material polimérico, plástico, tu faz uma reação química, nessa reação química tu há uma liberação de água, há uma quebra do processo, né? A molécula é como se ela estivesse partindo, formando água e um outro produto. Então, hidrólise está relacionado a isso, tá bom? Então, tu faz uma catação, o catador vai lá, moagem, você deixa o material menor, tritura ele. Hidrólise é uma reação química, tá? Hidrólise é uma reação química aonde há a liberação de água. Aí, lavagem, não preciso comentar isso, né? Acho que lavagem todo mundo sabe que é um processo bem tranquilo. Secagem também, secagem. Olha só esse termo, pirólise. O que é pirólise, professor, pelo amor de Deus? Olha o termo lá, lise de novo, ao final, lise, é o que lise no final, quando aparece lise? Quebra, mano, negócio de alisar. Quebra, tá bom? Lise, toda vez que aparecer lise é quebra. Pode, piro. Exatamente, pirólise é aquecimento, pirólise é quebra do material por aquecimento. Então tu aquece o material. Oi? Pode falar. Tá viajando. Ó, pirólise é o que? Pirólise é um processo de quebra do material por aquecimento. Você aumenta a temperatura, uma temperatura muito alta, e acontece o processo chamado de pirólise, tá? Então é o rompimento das moléculas por aquecimento, tá bom? E o último aqui, ele fala de aquecimento, ó, aquecimento, fusão. O que é aquecimento e fusão, galera? É transformar o resíduo do plástico
do estado sólido para que estado? Exato, tu sai do estado sólido para o estado líquido, entende? Tu aquece até ficar no estado líquido. Perceba que a pirólise é aquecimento, mas o aquecimento é uma temperatura bem mais alta do que o próprio do que o processo de fusão, né? Na pirólise, tipo, em vez de tu aumentar a temperatura a 20 graus Celsius, na pirólise tu vai aumentar a 1000, a 2000, a 3000 graus Celsius. É uma temperatura muito alta, né? É uma temperatura que é capaz de quebrar as ligações químicas. Aqui nesse aquecimento não há uma transformação química, é uma transformação puramente física, né? Tu tá saindo do estado sólido para o estado líquido. O material ele não deixa de ser o material dele, ele só muda de estado. Ok? Tranquilo aí? Aí o que ele vai perguntar, galera? Olha só o que ele vai perguntar. Quais das etapas citadas do processo de reciclagem são classificados como métodos químicos? Lembra lá como a gente diferenciou métodos químicos e métodos físicos? Reações químicas e reações físicas. Qual desses processos aí é químico, galera? Qual desses processos é químico? Ou qual desses processos há uma mudança na estrutura da molécula, né? Ó, processos químicos é quando tem um... Show de bola. Deixa eu colocar aqui, ó. Métodos químicos é quando há uma alteração na estrutura da molécula. Então, vamos analisar lá, ó. Vou pelo item E. O item E, vou começar aqui pelo item E, que eu acho melhor. Item E, secagem. Tu seca o material e tu tá mudando a estrutura dele, galera? Na secagem e no aquecimento. Isso aqui é um método puramente físico, tá bom? Então aqui, ó, não pode ser o item E. Separação. Ó, separação nada mais é do que você catar, separar o material visualmente. É um método químico, será a separação? É físico, é puramente visual. A hidrólise, que eu falei para vocês, que é a quebra da molécula formando água, é um processo químico? Deixa eu colocar aqui de amarelo. É químico. É químico, né? Eu estou quebrando a molécula e formando água. Então não podia ser porque ele falou de separação. E separação é físico, não químico, tá bom? Então não pode ser o item D. O item C, ó, moagem. Pega lá e moer o material. Eu estou fazendo alguma reação química? E lavagem, ó. Peguei o material e lavei. Eu fiz alguma reação química nele? Não, físico. Os dois são físicos, tá bom? Moagem e lavagem é físico. O item B, ó. Secagem. Peguei o material e sequei. É o que? Secagem. É físico. Pirólise, ó. A pirólise, né? Que a gente falou que a pirólise é uma quebra da molécula. É químico. Tá bom? Então não poderia ser por causa da secagem aqui. Agora, hidrólise, que é a quebra, formação de água. Pirólise, aquecimento e quebra também. Então, esses dois aqui, ó, o item A, eles são químicos, entendeu? Então, são métodos químicos e é um processo de separação, né? De transformação da estrutura da molécula. Olha que questão caiu ano passado, galera. Olha aí, vocês conseguiriam resolver essa prova do Enem. Vocês dizem, professor, eu vou fazer a prova do Enem próximo ano. O item certo é o item A, né? Hidrólise e pirólise. Perceba que não é difícil, galera, tá? Não, eu vou acabar a aula já, Gisele. Tá. Então, só mostrar aqui pra vocês, ó. Tem outras questões que eu peguei, são questões do Enem, tá? Caíram, ó, 3 questões do ano passado, 2020. Eu botei 2021 mais 2020. Botei 2021 mais 2020. Pra vocês dar uma lida, galera, e tentarem responder. Eu vou deixar como exercício de casa essas questões aí, tá? Eu botei 2021, mas não é 2021, é 2020, caiu ano passado, beleza? É isso.
Meus amores, adorei voltar aqui e dar aula com vocês. Muito bom mesmo, tá? Não, não, é só teoria, tá bom? Isso é só teoria. É só do processo de separação. É, Classroom. Eu vou pegar esse material, ó. Deixa eu falar aqui pra vocês. Eu vou pegar esse material, vou salvar em PDF. Vou botar lá na turma de vocês um Classroom. Vou colocar como atividade para vocês fazerem as últimas questões. E vou dar uma semana para vocês fazerem essas 3 questões, galera. 3 questões em uma semana, pelo amor de Deus. Dá para fazer um dia uma, outro dia. A minha nota? Não, precisa não. Pode responder pelo próprio sistema lá, tá? Tirar foto e manda. É só de marcar, é só objetiva. Não precisa copiar, galera. Tá bom? Olha, como é que é a minha nota? Minha nota, eu considero as atividades que vocês fizeram, vocês mandaram para mim as atividades, a avaliação parcial e a avaliação bimestral, mais as frequências de vocês, tá bom? Então, eu uso esses 4 critérios para gerar uma nota para vocês. Ah, eu boto quando eu coloco o link lá para vocês também, tá? Lá no Classroom. Aí eu boto quando eu passo pro meu canal, porque demora um pouco processar aqui. Aí quando eu passo tudinho, eu vou lá e adiciono lá como material para vocês, tá? Eu gosto de deixar tudo organizado. Oi? Vou mandar hoje. Eu vou me esforçar porque eu tenho 3 vídeos para gerar, mas o material eu vou enviar logo, tá? Eu tenho 3 vídeos para gerar das aulas. O material eu já vou salvar aqui em PDF, eu vou colocar lá como atividade para vocês. Só vou merendar, assim que eu terminar de merendar, fazer minha tapioquinha com café, eu faço aqui para vocês.